6 previsões do audiovisual em 2025 e eu posso estar completamente errada. Só quero chutar uns negócios aqui baseado naquilo que eu já vi. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Rafa, do MR Educação, e nesse ano a gente vai trazer bastante conteúdos aqui pra você, e começando com uma previsão, né, pra dar aquela pimentadinha aqui na parada. Cara, eu tô no audiovisual desde o final de 2019, de uma forma mais ativa, né, e comecei a produzir conteúdo em 2020, mais ou menos. De lá pra cá, teve vários movimentos no mercado, né, eu entendo que eu cheguei no momento, agora a gente tá num outro momento, e eu vejo como estrategista, enfim, a gente tem o MR Educação, eu estou na estratégia de muita gente no audiovisual, e eu consigo prever alguns movimentos, e é isso que eu quero passar pra você. Se você é um MR Raiz, já deixa seu like antes de consumir o conteúdo, porque você confia em mim. E se você ainda não me conhece, espera um pouquinho, consome o conteúdo primeiro, depois você vem junto. E só pra deixar claro, eu não tô dando indireta pra ninguém, tá bom? Você vai ver que todos os tópicos eu tô falando de um jeito maior, sacou? É que tem uns mimimi que fica, ai, mas tá falando de mim, não tô falando de você não, o mundo não gira em volta de você. Agora eu tô falando sobre você. Mas enfim, vamos lá. A primeira previsão que eu tenho é que os lançamentos de equipamentos no audiovisual vão estar muito mais voltado ao público iniciante ou público que tem equipamentos um pouco mais simples, que é tipo a galera do mobile, e também aos aspirantes do audiovisual, a galera que quer entrar, quer começar a ter um primeiro contato. Eu digo isso por quê? Porque a gente teve um crescimento de tecnologia considerável no começo da pandemia, talvez ali 2021, que foi o tempo da galera entender o que era a pandemia, trabalhar nela para depois conseguir fazer a distribuição dos equipamentos, e isso melhorou muito o nosso mercado, né? Então, a gente teve uma primeira ascensão ali. Eu vejo que em 2022, 2023 teve bastante coisa em relação a produtos que já estavam no momento um pouco mais avançado para o audiovisual. Não lembro se foi na pandemia que teve o lance da Blackmagic, depois veio a 6K Pro, não sei o que, depois veio a 7S3, se eu não me engano, a 6500, a 6400, não sei o que, agora a ZV10, enfim. A ZV10 já tá no momento mais de entrada, mas eu lembro que nesse período teve muita coisa muito foda, assim, que levou o nosso mercado para outro nível. Eu sinto, e daí, baseado nos movimentos de 2024, eu sinto que a produção de periféricos, de equipamentos para 2025 vai ser acrescente daquilo que aconteceu em 2024, pela ascensão do mobile também, pela produção de conteúdo voltado às pessoas que estão mais no início do mercado. É só a gente observar os movimentos da DJI, por exemplo, investindo mais naqueles drones que são simples, que não precisa de controle, que não sei o que. Eu não falo muito de equipamento, mas eu percebo alguns movimentos que são bem tradicionais. Tem o lance da Holy Land lá, com um negócio dos microfones cada vez menores, cada vez mais fáceis de ser utilizados. E um ponto importante, essas empresas, elas não são ONGs, entendeu? Eles não estão fazendo isso pelo bem do audiovisual, eles querem vender. E eles perceberam que o público relacionado à compra de equipamentos, ele não tá mais limitado só ao audiovisual, ele expandiu. Agora, um nutricionista, um dentista, qualquer pessoa que produza conteúdo nas redes sociais, eles precisam daquelas marcas que até então só o audiovisual conhecia. Então é óbvio que eles vão olhar para esse mercado, que é um mercado endereçado muito maior, tem muito mais gente, e não necessariamente pessoas que não têm poder aquisitivo, pelo contrário, tem muita gente que tem muito poder aquisitivo, eles vão produzir para quem vai vender na massa, entendeu? Esse é o óbvio. Então, olhando para aquilo que aconteceu em 2024, a gente vê equipamentos cada vez mais simples de usar, às vezes até um pouco mais baratos, não naquela qualidade maravilhosa como os equipamentos Pro trazem, mas muito perto mesmo, porque a tecnologia aumenta, a inteligência artificial, não sei o que, então a gente consegue perceber um movimento de equipamentos muito bons, com um preço muito mais baixo e mais simples de ser utilizado. Então, eu acredito que isso vai acontecer em 2025 também, porque é o óbvio do capitalismo. Mais mercado endereçável, maior o tamanho do mercado, mais as empresas que vendem vão ganhar dinheiro. Que esse é o objetivo final, eles não amam a gente não, eles só são empresa, velho. Agora, o segundo ponto é, eu acredito que em 2025 os clientes vão exigir mais performance dos materiais. Aqui você pode pensar, mas você tá puxando pro lado do modelo recorrente só porque você fala disso, não sei o quê. Também, porque é um movimento que eu percebo. Não, isso tá acontecendo com todo mundo. E óbvio, esse é um interesse nosso aqui do MR, a gente educa o mercado pra isso, mas eu começo a perceber que o conteúdo que a gente entregava pras empresas em 2020, 2021, ele tava muito mais relacionado ao audiovisual. Por quê? Cara, porque qualquer coisa que a gente soltasse naquela época era novidade. Empresas que nunca apareceram, passaram a aparecer. Empresas que fecharam suas operações offline, colocaram toda a energia dentro do mundo online. Então, é natural que tenha um boom de acesso e esse boom comece a diminuir. E quando esse boom começa a diminuir, o empresário, principalmente nessa época que o Brasil tá vivendo, a gente tá num caos em termos de juros, em termos de tudo, assim, a gente tá vivendo um dos piores anos que a gente já teve aqui na economia. Cara, com
comparado à pandemia e tudo, às vezes até pior. Só se assistir aí os canais de investimento, você vai entender o que tá acontecendo. As pessoas que nos contratam, eles estão levando muito mais em consideração se eles colocam esse dinheiro na gente ou se eles não colocam. Eles estão pensando muito mais sobre o retorno sobre o investimento. Em 2020, 2021, como eu tinha falado, isso era um pouco mais tranquilo, mesmo estando na pandemia, porque teve vários negócios que cresceram durante esse período. Só que agora, essa consciência de tipo, cara, não vamos colocar todo esse dinheiro aqui, vamos pulverizar mais essas campanhas pra ver o que vai dar mais resultado nas vendas, cada vez mais essa mentalidade tá acontecendo. E eu avisei pra vocês em 2023 e 2024 principalmente, cara, cada vez mais as empresas vão nos cobrar resultados sobre os vídeos. Rafa, mas essa não é a nossa função. Eu sei, meu amigo, a minha função não é várias também. Eu tenho um monte de coisa que eu faço que não é minha função, mas que ao longo do tempo vai se tornando, o mercado vai evoluindo. E se você for aquele velho que fica pensando, ai, o mercado original está não sei o que, você vai ser igual os tio lá o cinegrafista que não quis comprar uma câmera um pouco mais atualizada para conseguir se manter ativo no mercado. Tudo bem, você faz o que você quiser, mas é assim que o mercado tá caminhando. E daí, para trazer de um jeito mais prático, você vai perceber que o seu cliente vai ter mais demanda de tráfego pago, ele vai ter mais demanda de produzir vídeos mais estratégicos, que conversem com o público deles de uma maneira mais direta. Vou te dar um exemplo de grandes marcas. Cara, essa galera tem um produto e esse produto é vendido para 3, 4 classes sociais ou tipos de profissionais diferentes. Para cada um deles tem um jeito de falar. Os anúncios para um dentista é mais branco, os anúncios para um filmmaker é mais preto. Uns se conectam mais com mulheres, outros se conectam mais com homens. Você tá percebendo? Cada vez mais as empresas, as agências, elas querem mais versões. É na horizontal, é na vertical, e aí vai. Então, essa pulverização para justamente ter mais performance, para ter mais resultado com o nosso tipo de vídeo, já aconteceu em 2024, estava acontecendo em 2023 e agora em 2025, cara, com certeza esse negócio vai estourar. Como que você consegue resolver isso? Entendendo sobre estratégia, entendendo em como aquele tipo de vídeo funciona dentro daquele contexto. E se você quiser dar um passo a mais, aplicar aquilo que eu chamo de modelo recorrente, aquilo que eu chamo de uma produtora de performance, que inclusive foi a gente que inventou esse nome no audiovisual, você pode aprender junto com a gente. Inclusive, se você estiver assistindo isso em fevereiro de 2025, daqui a alguns dias a gente vai fazer uma imersão só falando sobre performance, falando como você atrai esses clientes, como você dá resultado para os seus clientes. Vão ser 2 dias de imersão, 16 horas de entrega, dia 15 e 16, e a gente tá cobrando um valor irrisório só para garantir que você vai estar lá. Até o momento, eu acho que tá no primeiro ou segundo lote. Então, a depender de quando você estiver assistindo isso, o link vai estar aqui abaixo, ou se não estiver aqui abaixo, tá no primeiro comentário fixado aí para você garantir a sua vaga. Terceira previsão. Eu acho que o ano de 2025 vai ter algumas tretas no audiovisual. Sempre teve uma treta ou outra, a gente sabe. Principalmente a galera que tá nos grupos aí, os alunos sempre vêm falar, tal pessoa falou tal coisa, tal pessoa... Eu tô ligado que tá acontecendo no movimento. Mas, eu na posição de estrategista, até quando vieram me questionar sobre isso, eu falei assim, mano, isso aí é o óbvio. Qualquer mercado em desenvolvimento, ele chega um momento que ele começa a colapsar. Eu até falava isso pros influenciadores do audiovisual, quando eu até comecei a produzir conteúdo em 2020, eu acho que em 2021, 2022 eu comecei a falar, cara, agora todo mundo se ama, agora tá tudo certo, os eventos tá todo mundo junto, os influenciadores, os creators, tá tudo certinho. Só que vocês vão ver daqui a alguns anos. E eu acredito que em 2025 algumas linhas de raciocínio vão começar a se chocar. Mas aqui eu quero deixar claro uma coisa. Todo mundo é adulto, todo mundo é maduro. Um ponto importante, a galera que produz conteúdo como creator, como influenciador, como um mentor, uma mentora, um professor e etc. Cara, ninguém é ONG. Tá bom? Ninguém é ONG. E o conteúdo que educa o mercado, ele não acontece de tipo assim, vou deixar de atender um cliente e vou produzir um conteúdo de graça pro mercado porque a conta pra mim fecha. Tem que ser um retardado da cabeça em pensar que essa ponta se sustenta sozinho. Ninguém que educa o mercado é ONG. Então, naturalmente, a gente precisa monetizar em cima disso. Por quê? Pra gente continuar educando o mercado. E o mercado só acontece dessa maneira. Então, é natural que nesse meio do caminho existam pessoas com integridade, pessoas sem integridade, pessoas que têm base naquilo que fala, pessoas que não têm base naquilo que fala. Enfim, vai acontecer, tem todo tipo de gente, é natural que no nosso mercado isso aconteça também. Mas é importante ressaltar que as tretas não necessariamente são pessoais, são tretas de ideias. Porque em 2020 tinha poucas pessoas falando sobre um assunto e agora tem mais pessoas falando sobre o assunto. Então é natural que as ideias comecem a se bater. Putz, eu acredito nisso. Outra pessoa vai falar, não, eu não acredito nisso. Eu sou contra isso aqui. A outra pessoa vai falar, eu sou a favor disso aqui. E é natural, em todos os mercados acontecem. Quer um exemplo? O mercado da fotografia é muito maior do que o mercado do audiovisual em si, dos filmmakers, guerrilha. Os caras são muito tretados lá, sacou? Tem muita treta lá. Então seria ingenuidade da nossa parte achar que o nosso mercado vai ser fofinho o restante da nossa vida. Não, a gente tá num processo de evolução. Sim, as pessoas vão
começar a tretar, as linhas de raciocínio vão começar a bater. E eu posso te falar uma coisa? Isso é ótimo pro nosso mercado, porque daí a gente consegue trazer as pessoas que mais se identificam com a gente e afastar da galera que não se identifica. Isso faz parte do aumento de consciência do nosso mercado. E eu destaco uma coisa, isso não quer dizer que todas as linhas de raciocínio tá certo, todo mundo que critica tá certo, porque tem uns otários aí também, tem umas otárias aí também. Então tem que saber separar quem tá falando algo que realmente tem que ser ouvido e quem tá falando algo que não tem que ser ouvido. Então é natural, com o tempo passando, a gente vai conseguindo identificar, putz, esse aqui sempre teve errado, a gente nunca percebeu, e esse aqui sempre teve certo, a gente nunca percebeu. Então é natural que esse negócio aconteça no mercado, e eu acredito que em 2025 isso vai se acender um pouco mais. Por quê? Porque tem mais gente falando daquilo que acredita, e é natural essas ideias começarem a se chocar. Não é porque as pessoas são más, porque não sei o quê. Cara, é o óbvio, tá? Quarta previsão é que o mercado mobile maker, ele vai se expandir consideravelmente, mas eu também acredito num movimento de mobile maker interno. Eu acredito que as empresas cada vez mais vão precisar de uma cobertura real time daquilo que está acontecendo. E para isso acontecer, é natural que uma pessoa que manje de vídeo, que manje de marketing, comece a produzir esses materiais internos. Daí você pode me falar, Rafa, mas essa pessoa sempre existiu. E eu vou te devolver, cara, existiu para quais empresas? Tipo um filmmaker interno. A empresa tem que ser muito grande para conseguir bancar a estrutura de um audiovisual interno. Ou tem que ter uma consciência de marketing muito grande. Existia? Existia. Eu também já trabalhei nesse modelo. Mas eu acredito que agora, até pelo poder aquisitivo, né, até pelo custo de trazer um mobile maker para dentro da empresa, isso ficou muito mais acessível para o dono de empresa. Então, é mais barato trazer esse profissional do mercado e não vão ficar passando pano aqui. Hoje a gente sabe que a mão de obra de um mobile maker, no geral, óbvio, vai ter pessoas que cobram um pouco mais caro, mas no geral é um pouco mais barato do que uma pessoa que vai com um aparato gigantesco de equipamento. Isso não quer dizer que isso é ruim para um lado ou bom para o outro, mas é assim que funciona. E também existe uma ascensão dos mobile makers, então tem muito social media, por exemplo, muita gente que manja sobre marketing, que agora está migrando para esse mercado, por simplesmente conseguir cobrar mais caro, por ter uma facilidade maior de produzir conteúdo. Então, eu acredito que esse movimento de mobile maker interno nas empresas vai crescer consideravelmente, pela consequência também desse mercado estar explodindo, né? Então, é uma ideia aí, eu vou jogar no ar. Quinto ponto, eu acredito no aumento do faturamento médio do audiovisual. Isso é até uma das metas aqui no MR Educação, a gente está trabalhando muito em cima disso, que dentro do MR Educação a gente quer promover o faturamento mínimo de R$10.000 por mês. E eu sei que esse número parece um número de charlatão, 10 mil, faça 10 mil rápido. Eu não acho que a gente vai fazer esses 10 mil rápido, não acho que é da noite pro dia, mas eu acredito que com o nosso mercado se valorizando, a gente trazendo um pouco mais de performance para dentro do negócio, os equipamentos talvez ficando um pouquinho mais barato, a gente entendendo um pouco mais sobre prospecção, sobre precificação, que vem através da educação, que vem através de mais pessoas falando como elas fazem o que elas fazem, eu acredito que o faturamento médio do audiovisual vai subir. Pelo menos isso é uma responsabilidade nossa aqui dentro do MR Educação. Fazer você e fazer a galera que trabalha no audiovisual ganhar mais dinheiro com aquilo que faz e, por consequência, ajudar sua família, abrir uma produtora, se for o objetivo, enfim. Então eu acredito que o faturamento médio do audiovisual vai subir e nossa meta aqui é fazer, cara, se você é aluno do modelo recorrente, se você tá junto com a gente, você tem que faturar pelo menos R$10.000 por mês. Isso que tá dentro do nosso controle, tá ligado? Então, eu acredito de verdade que esse movimento vai acontecer. E sexto ponto, eu acredito que o mercado guerrilha, que é a galera que produz pequenos negócios, a galera que produz pessoas que talvez ninguém conheça, nem da cidade conheça tanto, eu acredito que esse mercado vai ser mais valorizado a nível de qualidade de vida especificamente. Desde 2020, na verdade deve ser desde antes isso, tá? É que eu tô um pouco mais presente de uma forma mais direta no mercado desde 2020. Sempre foi pregado essa parada de que se você atende pequenos clientes, você é iniciante, você tá no começo do audiovisual, que a trilha do audiovisual é você começar sozinho, depois você ter uma produtora, depois você ser um diretor, uma diretora, sabe? Esse caminho tradicional do audiovisual que tira a gente de um lugar até um set de publicidade. É como se o set de publicidade fosse o objetivo da nossa vida. E o que eu tenho percebido é que tem gente que não deseja esse lugar. Tipo eu não desejo esse lugar, eu não quero atender as maiores marcas no mercado, porque isso custa muito mais energia do que você imagina. O lado legal é a parte que aparece no Instagram, é a parte que aparece nos vídeos, de tipo, nossa, olha o lifestyle, olha como que é legal atender essa marca, olha como que o set tá lotado, mas existe toda uma logística para isso acontecer, existe todo um preço que a pessoa precisa pagar, que nem todo mundo consegue fazer isso. Então, eu acredito que o mercado guerrilha tradicional, que é a galera que consegue produzir meio que tudo
tudo sozinho ou com um time de 5, 6 pessoas, vai ter um faturamento legal, mas vai levar em consideração muito mais a qualidade de vida do que necessariamente essa aura de produtora grande dentro do mercado que tem que se provar para outras produtoras. É um movimento que a gente vai colaborar muito para esse aumento de consciência, mas eu acredito que o mercado em si vai começar a pensar mais sobre isso. Cara, será que vale a pena eu ir para esse lugar ou pensar dessa maneira e perder aquilo que eu considero o mais importante, o motivo de eu ter entrado no audiovisual, que é a minha liberdade, que é meu tempo com a minha família, que é ter tempo para fazer as coisas que eu amo fazer, enfim. Eu acredito que as pessoas vão começar a pensar mais sobre isso e isso vai ser uma tendência bem considerável em 2025 também. Bom, isso aqui é um pouco das ideias baseado no tempo que eu tenho de audiovisual, baseado na minha posição como educador do audiovisual, e eu acredito que talvez eu possa acertar algumas dessas. No final do ano a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Eu acho que eu posso ter errado alguma coisa disso aí também, mas eu queria muito a sua opinião aqui abaixo. Você discorda de algum ponto, concorda com algum outro, enfim, me diga aquilo que você acha, que a gente vai trocando uma ideia aqui. Se você não é inscrito no canal ou se você consumiu esse conteúdo pela primeira vez, deixa seu like se você curtiu e eu te espero aqui no nosso canal do YouTube para que você possa aprender cada vez mais como ganhar dinheiro dentro do audiovisual e fazer realmente a sua vida melhorar com essa profissão. Tamo junto e MR é o poder.